Em 2012, você falou agora há pouco aí, você não foi reeleito, né? Sofreu uma derrota na urna. Teve 160 votos, eu acho, não me engano. 144. 144 votos. A que você atribui isso, essa sua baixa votação, em comparação com aquela de 2008, de 1.800 e poucos votos? Você ficou também, da mesma forma que você ficou surpreso em 2008, você ficou em 2012? Eu fiquei assim, esperava uma votação maior, né, por conta do mandato, né, da exposição, mas eu compreendi o resultado, né, assim, e aceitei o resultado, né, que é o mais importante. Ah, primeiro porque a população, né, o eleitor, ele tem o direito de escolher o seu representante, né. O cargo, por mais que a gente tenha assim a gente adquire uma certa afeição pelo cargo, né, durante o mandato, né, a gente precisa sempre lembrar que o cargo não é do vereador, o cargo é do município, né? Então, assim, eu sempre tive essa compreensão, né? O que eu, assim, eu senti do resultado eleitoral foi, assim, perceber que a dificuldade de comunicar. Né? Acredito que, né, se houvesse uma oportunidade de comunicar melhor as minhas ideias, né, o resultado talvez não fosse a reeleição, mas seria um saldo eleitoral, né, diferente. Por que isso é importante? Porque a sua influência dentro do cenário político depende muito desse saldo eleitoral, né? Então, assim, a sua credibilidade quando você fala depende muito desse resultado eleitoral, né? Então, assim, uma coisa é você ouvir o conselho de um vitorioso, outra coisa é você ouvir o conselho de um derrotado. Outra coisa é você ouvir um conselho de um derrotado por uma questão assim de mínimas, né? Ah, não foi eleito por 10 votos, né? Essa aí é uma cada vez mais constante na eleição, né? Outra coisa é você ser derrotado por ser, assim, no meu caso, desprezado, né? Assim, que mostrou basicamente isso, né? Você acha que você sofreu preconceito por conta dessas críticas que você fez? Eu falo até não apenas preconceito por parte da população. Se você sofreu preconceito pelos seus colegas vereadores na época aqui, Ah, eu sofri preconceito de todos, né? né? Né, assim, porque o que acontece, assim, eu contrariei interesses. E quando você contraria interesses, não é só a rejeição, mas existe um fenômeno da difamação. A difamação ela tem um efeito muito maior do que uma opinião positiva a respeito das pessoas, né? Assim, a primeira vez da minha primeira eleição, quando eu ganhei muito numa questão meio de uma certa indiferença da população. É. Ah, não sei se vai ganhar, não vai ganhar. Então, assim, assim, eu não era alvo, né, de nenhuma resistência. Com o mandato, né, nossa, se o burro, né, for reeleito, né, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, né, então é preciso, né, assim, é necessário freá-lo, né. E é necessário freá-lo, assim, eu fui, assim, alvo de várias difamações, né, então, assim, e na política é assim também, acontece muito disso, né. As pessoas falam o que sabem a seu respeito, o que não sabem elas inventam, né, para te prejudicar, né. E assim, só que eu tenho assim, como resultado, né, eu fui rejeitado porque muitas pessoas entenderam o que eu disse, Pode ser. né. Se não tivesse entendido, talvez elas nem perceberiam, né, a minha presença. E depois que encerrou o seu mandato, o que você fez? Você voltou a trabalhar como professor? Você trabalhou com outras coisas? Fala um pouquinho o que você fez depois do O dia término, seguinte, o dia seguinte. é assim, o the day after, né, assim, eu não voltei para a escola, né, eu não pretendo voltar para o ambiente escolar, né. Ou por que não? Porque eu gosto muito da escola, eu gosto muito da relação com os estudantes, né? Mas, assim, o convívio com os professores seria incômodo demais, Imaginei. né? E, assim, e o que acontece, né? Você tem... As reações são imprevisíveis, né? E eu sou muito pavio curto também, né? Então, assim, eu seguro a onda até um certo momento, depois eu mando a merda, né?
Eu sempre fui. Eu era assim antes do mandato, né? E fui durante o mandato e depois do mandato não tinha por que ser diferente, né? Claro que eu tenho uma compreensão mais madura de tudo, né? Mas assim, eu não mudei minha personalidade, né? Depois, assim, e com os estudantes, né? Essa questão está muito em voga essa questão do bullying, né? Mas aí existe uma certa covardia, né? Das pessoas usarem, né? As crianças, os adolescentes, assim. Você vai ser aluno do burro, né? Imagina, né? Eu não queria oferecer para o estudante esse Sim. motivo, né? E as pessoas, para me agredirem politicamente, iriam, né, prejudicar essas crianças, né, esses jovens, né? Porque são assim, você teve aula com o burro, mas também você teve aula com o burro, né? É claro que você pensa assim, né? Mas você hoje, você ganha vida fazendo o quê? Você trabalha onde? O que você está fazendo hoje? Hoje, assim, né, trabalhei como garçom, né, tal. Hoje mesmo, assim, nessa semana eu tô assim desempregado mesmo, né? Então assim, mas não ocioso, né? Mas assim, me virando com uma consultoria, alguma coisa assim, e tal, né? Sempre sou solicitado para aconselhar sobre alguma coisa, né? Não só sobre política, mas também sobre marketing, né? Assim, eu fui reconhecido como uma pessoa com bons resultados em marketing, né? Eu tenho visto umas postagens suas no seu canal do YouTube, né, TV Burro, que você posta lá várias coisas falando sobre política, falando muito sobre religião. Esse seu lado religioso despertou nesses últimos tempos para cá ou já tinha antes e agora se aflorou mais ainda? Eu estou muito dedicado à evangelização, né? Porque assim, eu compreendi que falta explicar muitas coisas, né? E, e essa percepção das mentalidades, a resistência política, uma que assim, as pessoas confundem muito, né? O Estado, ele é laico, né? Mas a sociedade é religiosa e o eleitor é religioso, né? E muitas vezes essa religiosidade ela acaba sendo assim equivocada, né? Existe um grande distanciamento do evangelho com as práticas religiosas, por exemplo, né? Então, você lendo a Bíblia, você vê que a idolatria ela é condenada pela Bíblia. Mas como você saber o que é idolatria e o que não é? Né? Porque o movimento de libertação, o evangelho é um movimento de libertação. Moisés libertou o povo do Egito, né, o povo hebreu do Egito, né, fisicamente, politicamente, né, da opressão, de ser escravo no Egito, né, mas a sua doutrina tinha o objetivo de libertar o ser humano da idolatria. Porque uma vez você sendo sujeito à idolatria, você vai ser, né, você é presa fácil, né, da tirania, né, da concentração de poder, da hipnose de algum líder carismático, né, e todas as suas artimanhas, né, que daí Jesus chama de grande sacrílego, né. Então assim, você evitando a idolatria, você evita a presença do grande sacrílego, que é o opressor de toda a sociedade, que vai escravizar todo mundo. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas têm a Bíblia muito como um objeto decorativo, como um amuleto. Acredita que uma Bíblia aberta ela vai proteger a sua casa dos maus espíritos, né, de todos os demônios, né? E esquecem de ler, né? A minha intenção é inspirar as pessoas, né, mobilizar as pessoas para a leitura. E a partir da leitura, as pessoas terem a intimidade com o Criador, né, Você é cada vez católico? mais intensa. Não sou católico, eu sou evangélico. Evangélico. Mas o evangélico, o pessoal costuma chamar de desigrejado, né? Que assim, eu sou evangélico leitor do Evangelho, né, da Bíblia, reflito sobre o Evangelho. Jesus pede para você vigiar e orar, né? Vigiar é você observar os acontecimentos, os fenômenos. E orar é você refletir sobre esses acontecimentos, né? Então, assim, orar é diferente de prece. Prece
uma atividade que você faz para você se acalmar, porque você mais calmo, você observa melhor as coisas, reflete melhor sobre as coisas, né? Então, assim, vigiar, orar, jejuar é a minha prática religiosa, né? Sempre lendo ali, buscando inspiração do Evangelho, né? E da Bíblia como um todo. Mas sem considerar a ciência, né? Porque, assim, não existe incompatibilidade entre o Evangelho e a ciência, né? Se você pegar a história de Noé, Noé era um grande tecnólogo, construía a arca, né? Então, assim, então a gente precisa compreender melhor isso. Não existe conflito entre ciência e religião. O que existe conflito é entre idolatria, que as pessoas confundem com religião, e existe o conflito da idolatria com a indústria, que as pessoas confundem indústria com ciência, né? E por quê? Porque quem detém a idolatria quer deter a indústria para ter o poder econômico, para colonizar, né, escravizar os outros povos, né? E a ciência quer emancipar os povos e a religião quer emancipar os povos. E o Evangelho é essa união de religião e ciência. Para a gente quase encerrando o nosso programa, você ainda está afiliado ao DEM hoje em dia. Você desistiu de se candidatar? Nessa eleição você não foi candidato. Você pôs seu nome ali e rejeitaram o seu nome ou você nem quis participar? Eu nem procurei, né? Eu nem procurei já antecipando uma certa, né, rejeição, né, resistência aí pelo trauma, né? Mas você não quer mais nem tentar outra candidatura, nada? Olha, eu pretendo, né, assim, ó, pra você ver, a questão do DEM, né? Assim, o DEM, ele foi, o grupo que estava no DEM era o mesmo grupo que eu tive o mandato, né? Eles saíram do DEM, né? Teve uma revoada em massa, né? Todo mundo foi pro PSDC, né? Foram para o PSDC, que é o partido do atual vice-prefeito, né? Eleito. Né? Então, assim, largaram o DEM, disse que o DEM foi tomado, uma história que ninguém conhece direito, né? Assim, coisas mal explicadas, como sempre, né? E eu não quis participar, né? Me aproximar disso, né? E aí, como a nova direção foi uma direção de véspera, muito improvisada, eu também achei por bem não me aproximar, não participar, né? Mas eu me dediquei, né, nessa campanha eleitoral a fazer um processo chamando Vermifugando a Política, né? Que é, assim, com essa ferramenta da internet, incentivar as pessoas a votarem, preferir partidos com diretórios, né? Preferir votar nas mulheres, né? Porque as mulheres muitas vezes, na maioria das vezes, são usadas de modo descartável, né? Pelos partidos, apenas para cumprir a cota, né? Eu também não gosto dessa coisa de cota para nada, né? Porque existe uma precarização desse uso das cotas, né? Uma má vontade, né? E rejeitar partidos que lançassem vice-prefeitos, porque eu acho o vice-prefeito uma atividade sem função administrativa, né, altamente parasitário, né, e fica ali só ali para ficar negociando o cargo de comissionados, né. Então eu trabalhei muito com esses três eixos, né, incentivando o eleitor, despertar o eleitor para rejeitar partido que lança vice-prefeito, partido que não tem diretório. Em Jacareí são 3 partidos apenas com diretório. Né? No universo de 26 siglas que participaram dessa eleição, 3 apenas com diretório, né? E assim, e as mulheres, né? E eu fiquei feliz muito com o resultado. É a primeira vez 4 mulheres aqui, primeira vez que Jacareí vai ter 4 vereadoras, né, numa legislatura. Eu brinco, né, que as mulheres não tinham meta, atingiram a meta e depois que atingiram a meta, dobraram a meta. Assim, a Dilma profetizou esse momento histórico de Jacareí. E você, depois dessa entrevista ótima que você deu pra gente, falando o balanço do seu mandato, tudo da sua formação, você é uma pessoa muito saudosista? Do que você sente mais saudade hoje em dia? Olha, assim, eu vejo, assim, Jacareí, eu lembro de Jacareí muito do início dos anos 90, que eu tinha uma compreensão, comecei a ter uma compreensão melhor do que era a cidade, né?
Era mais vivo, Jacareí tinha muito mais opções de lazer, tinha mais opções de várias coisas, né? Hoje eu vejo uma população maior, né, e com menos atrações, né? Assim, é como se a cidade tivesse um pouco se perdido, né? Parece papo, né, de velho, né? Ah, no meu tempo era melhor, tal. Mas se você pensar de uma maneira positiva mesmo, olhando as coisas que aconteciam, né, e que eram oferecidas né, os moradores, né, Jacareí era mais encantadora, né, nos anos 80 e né, nos anos 90, né. Havia mais essas questões assim, as festas juninas nas ruas dos bairros, né, as próprias festas juninas organizadas pelas escolas eram mais interessantes, né. Hoje há muita concentração, né, desses eventos, né, faz-se um grande evento para a cidade toda, né, e eu sempre preferi pequenos eventos nos bairros, né, e assim, e não eram eventos, como diz assim, pequenos e excludentes, né, as pessoas passeavam pelos bairros para prestigiar esses eventos organizados pelos próprios moradores. Então Jacareí era mais viva, né, tinha uma série de coisas mais legais nesse sentido, né. Os eventos esportivos, né, que o Elvira, o Esporte Clube Elvira realizava, que o Trianon realizava, o Ponte Preta realizava, né, permitia a cidade ter mais vida social, os bailes, grandes bailes, né. Hoje a gente não vê nada disso. Tá certo, Dadi. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por essa entrevista e parabéns pela sua sempre sinceridade alta aqui pra gente. Obrigado, viu? Eu que fico feliz, Rodrigo, né? E quero agradecer a toda a TV Câmara, né? Que de coração mesmo eu admiro o trabalho de vocês. Agradecer a todos os funcionários da Câmara, né? E, assim, sou um cidadão jacariense, continuo aqui, adoro Jacareí, como sempre adorei, né? E, assim, e sempre, né? Crescendo e desejo muita felicidade para os próximos vereadores, né? Na próxima legislatura eu tenho muita expectativa de coisas boas, né? Jacareí merece um bom momento, né? E, assim, para usufruir de tudo que a gente já conquistou, né? E eu fico muito feliz e agradeço aí a atenção, a audiência dos telespectadores. Obrigado.